do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Estamos aqui na paróquia Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu estou tendo a honra de ter minha segunda convidada para a entrevista. O primeiro foi o Padre Sidney, mas fisicamente, presencialmente, a Denise é a nossa primeira entrevistada. Minha irmã em Cristo, e disse sim a esse humilde chamado. E eu queria já começar passando a palavra para a Denise, que ela se apresentasse primeiro. Então, meu nome é Denise, eu faço parte aqui do grupo do Apostolado da Misericórdia, na paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, em Goiânia, Goiás. E nós temos o grupo que se reúne todo segundo sábado do mês para rezar as 1000 misericórdias. E nós também temos a Festa da Misericórdia, que todos os anos nós fazemos a novena em preparação a essa festa, né? Que vai ser no próximo dia 27 de abril de 2025. E nós estamos agora, nesse momento, nos preparando, já fazendo a novena. Foi o segundo dia. Hoje é sábado, sábado de aleluia, e a festa na terça-feira, o nosso vídeo será colocado, né, no YouTube, mas a gente quis gravar exatamente na festa da misericórdia. Eu queria mostrar para a Denise o meu diário de Santa Faustina. Fui ver de quando ele é. De 1990, Denise. Eu tô velha. E o meu diário, eu vou contar para você. Em 3 dias eu li este diário. Eu não consegui parar de ler. Eu não conhecia a Divina Misericórdia e um dia na Canção Nova eu me deparei com esse diário e sempre participei. Eu ia à Canção Nova para o Domingo da Misericórdia, para a Festa da Misericórdia. E toda a devoção também é antiga, mas eu quis trazer a presença da Denise, porque você tem um cargo, digamos assim, né, na Misericórdia. Qual é, por favor? Então, eu estou, assim, como coordenadora, né, do Apostolado da Misericórdia. O nosso grupo ainda é um grupo pequeno, mas graças a Deus ele tem crescido, né? A graça de Deus, nós estamos caminhando e com o apoio do padre também, né, nosso padre, o padre José Vitor, tem nos ajudado e o nosso grupo tem crescido, né, com o apoio dele, graças a Deus. Você falando do seu diário, o meu é a 40ª edição, do ano de 2012, o meu. Eu acho que é a 35ª. Então. Aqui, 35ª. Isso mesmo. Que bom que são muitas edições, né, Denise? Que é isso que a gente quer, né? que o nome de Jesus seja proclamado aos 4 cantos da terra, como nos diz a palavra. E aí, Denise, como é que você se envolveu com a Divina Misericórdia? Quando foi seu chamado para essa coordenação? Que a gente sabe que é sempre o Espírito Santo que chama, mas como você ouviu esse chamado? Bem, a Festa da Misericórdia, né, a Divina Misericórdia, a devoção a ela, aconteceu na minha família, né? Desde que eu me entendo por gente, a minha família tem essa devoção, já começou lá na década de 80, né, com a minha avó. A primeira vez que ela, juntamente com uns amigos dela, que eles se reuniram e conversavam com o padre da paróquia onde ela participava, em 1984. E ela fez uma novena, recebeu uma graça, né? Que eu, minha mãe, minha família, né? A minha avó materna, no caso. Nós estávamos morando em outro estado. E lá nós estávamos passando por alguns problemas, né, de família. E minha avó fez a novena, a Divina Misericórdia. Foi até fora da época, não foi na época da festa, não. Nós chegamos, no dia que ela terminou a novena, nós chegamos. De lá, sabe? Desse outro estado. E de lá pra cá a gente tem visto, né, a mão de Deus na nossa vida, na nossa história, né? E sempre Deus nos socorrendo, né? Nunca nos faltou, pela graça dele. E a misericórdia dele foi que nos sustenta até hoje, né? Mas aqui na igreja em si. Isso, aí, esse foi o comecinho, né? Sim. E depois, a nossa família já tem o quê? Vai completar 41 anos. Então, que muita nós intimidade. nessa devoção, né? E sempre fazendo a festa todos os anos, com a novena, lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, que fica ali
no setor centro-oeste, no bairro de Goiânia Campinas, mesmo. é Goiânia mesmo, no bairro de Campinas, ali no setor centro-oeste. E Campinas tem vários bairros que englobam, né, o bairro. E aqui na Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, nós começamos ainda na época do Padre Prim, se não me engano, em 2012 foi a primeira festa, né? Antes era feito aqui com a Emilda, mas lá na Vila Luciana, na Capela São Francisquinho, né? São Francisco. Que faz parte da nossa Faz paróquia. parte da paróquia, isso. Aí ela veio pra cá também, né? Eu conversei com ela veio também fazer junto. E de lá pra cá a gente tem feito todos os anos a novena e a festa da Misericórdia, né? E teve uma receptividade imediata, assim? Sim. Conta a verdade. Sim, Ou teve alguma dificuldade para ir? Não, graças a Deus. Inserir. Graças a Deus o Padre Pim foi muito aberto, né? A essa devoção. E ele sempre nos apoiou nessa devoção. E os outros padres que vieram depois dele, né? Que veio só mais agora o segundo, né? Depois do Padre Pim. E todos apoiam, né? E nos dão esse apoio mesmo, né? De estar junto conosco em oração e chamando as pessoas também para essa novena, para a devoção da Divina Misericórdia. Abrangesse pra gente, Denise. Sobre Santa Faustina, né? Santa Faustina, antes dela ser santa, ela era Helena Kowalska, né? Ela nasceu de uma família muito pobre, né? Na Polônia, e ela nasceu no dia 25 de agosto de 1905. E desde criança, assim, ela foi nascendo esse desejo no coração dela de servir a Deus como freira, né? Como uma irmã mesmo. E só que ela não tinha condição financeira, por ser muito pobre, para ir para um convento, assim, quando ela quisesse, né? Ela tivesse uma idade já Adequada. Adequada, isso. Uma idade adequada, uma maioridade para ir para o convento por conta dessa pobreza que ela vivia com a família. Então ela começou primeiro trabalhando em casas de família, como doméstica, né? E foi juntando dinheiro para montar o enxoval dela, porque para você entrar no convento você precisa ter um enxoval, uma certa quantia de dinheiro, né? Para a despesa que você vai ter ali também. Então ela foi trabalhando, e ela foi até alguns conventos e não a aceitaram, né? E no último convento que ela foi acolhida, então, no convento Nossa Senhora da Misericórdia, no ano de 1924. E em 1926 ela professou os votos, né? Para se tornar realmente freira. Então ela teve esses 2 anos de preparação. E Deus foi agindo na vida dela, né? E conduziu ela até mesmo para um momento com o nome de Nossa Senhora da Misericórdia, né? E durante toda essa caminhada dela ali de freira, ela passou por momentos de muita enfermidade, né? E foi nesses momentos que Jesus também agiu mais fortemente na vida dela, né? E em 1931 ele começou as aparições para ela. E nas primeiras aparições dele para ela, no caso a de 22 de fevereiro de 1931, foi quando ele pediu para que fosse pintada a imagem, né? Do jeito que ele estava aparecendo para ela. Ele descreveu tudo que ele queria. Isso, ele descreveu. E ele falou que essa imagem seria, né? O vaso onde as pessoas iam colher, né? As graças, né? Então, através do quadro da misericórdia que ele ia conceder, né? Era o vaso onde ele derramaria as graças sobre as pessoas. E só interromper um pouquinho. Nós estamos gravando na igreja, numa sala gentilmente cedida pelo nosso pároco. Só que começar de aleluia, a equipe de canto está ensaiando, nós estamos desmontando o palco de ontem, sons da paróquia viva. Então, se chegar até vocês, não, já sabem o que é. Desculpe, Denise, pode continuar. Não, sem problema. Então, foi a partir daí que Jesus já foi começando a dar a missão, né, para Santa Faustina, de levar ao mundo, anunciar, né, divulgar a Divina Misericórdia, porque através da imagem e também através da festa da Misericórdia e da novena em preparação à festa da Misericórdia, que ele também pediu para ser feita. O terço foi Jesus que... Também, o terço foi Jesus no momento
Bem, a história do terço, ela acontece no momento em que Deus queria castigar o mundo. Então foi uma inspiração que Santa Faustina recebeu das palavras do terço da misericórdia. E aí ela começou a rezar. Aí ela repetiu, né, várias vezes. E a ira de Deus foi abrandada com relação ao mundo. Porque naquela época já era uma época muito difícil, né? De guerras, de revoluções, onde várias questões políticas, ideológicas já estavam pipocando no mundo, né? Então, a mão de Deus já estava pesando já sobre o mundo. Então veio essa inspiração do Terço da Misericórdia. E a novena da Misericórdia, no caso, ela foi pedida por Jesus em preparação à festa da Misericórdia. Né? Então, durante toda a novena, Jesus também ditou para Santa Faustina as intenções que seriam rezadas durante os 9 dias. Então, cada intenção que a gente reza a cada dia da novena foi o próprio Jesus que pediu. Que honra, né, gente? Que honra! Ele ditou para ela. Então, nós, além de rezarmos nos preparando para a festa da misericórdia, ela também é rezada por todos nós, né? Pela conversão dos pecadores, pelas pessoas separadas da Igreja Católica, no caso, nossos irmãos protestantes e as outras pessoas também de outras religiões estreitas. E também as pessoas que são fora da igreja e de qualquer denominação cristã, né? Então, Jesus também por elas, também Jesus pede. E em outras intenções são pedidas aqui. E a festa ela acontece no segundo domingo da Páscoa, né? Então, Jesus pediu que o segundo domingo da Páscoa seria a festa da misericórdia, dedicada ao dia especial da Divina Misericórdia. Então, gente, todas essas determinações, instruções, admoestações foi o próprio Jesus Cristo que nos deu. E aonde aparece São João Paulo II com essa história aí? Então, São João Paulo II é também da Polônia, né? Como acho que todo mundo sabe. No caso, então, a devoção começou lá na Polônia, né? Então, hoje São João Paulo II, na época Karol Wojtyła, ele era um cardeal na época, né? Então, ele pediu que fosse feitos estudos sobre os documentos, né? Sobre o Diário de Santa Faustina e sobre a devoção que ela divulgava com esses escritos dela. Então, ele pediu que fosse feito esse estudo oficial, né? Para que a igreja, se fosse, como eu vou dizer, escritos que realmente viessem da parte de Deus para nós, que eles pudessem ser oficialmente aceitos pela igreja. Então, esse estudo durou de 1958 até 1978, que coincidiu também, coincidência assim, né? Deusência, né? Não tem coincidência. Nesse mesmo ano, ele também foi eleito Papa. Né? Então, ele se tornou João Paulo II. E, a partir disso, os estudos continuaram e a proibição foi retirada, quando foi visto que realmente aqueles ensinamentos eram ensinamentos corretos, né? E aceitos pela igreja, de acordo com a doutrina da igreja, os ensinamentos eram corretos. Porque a gente tem que pensar que tudo que a igreja determina, que ela diz como verdadeiro, é fruto de muito estudo. A igreja, ouçam bem, ela prefere errar, não colocando como verdade aquilo que é, do que ao contrário. Então ela prefere estudar, pedir a ação do Espírito Santo. Então, fiquem tranquilos, quando a Igreja Católica, instituição, a Cátedra de Pedro diz é verdade, pode confiar. Isso. Então, toda devoção, né? Ela passa por um estudo, como você já disse, e ela precisa estar de acordo com a doutrina, a sã doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Para que ela possa ser passada para os fiéis, né? Quem quiser seguir aquela devoção. E em 1995, São João Paulo II, na época Papa, né? João Paulo II, celebrou a primeira festa da Misericórdia, em 1995. E pouco depois, em 1999, a
missa votiva à Divina Misericórdia foi integrada a missal romano. Então, todo missal romano lá está descrito, né? Todo o ritual, todas as leituras, todas as orações voltadas para o dia da festa da Divina Misericórdia. E no ano de 2000, Faustina, que agora se tornava santa, em 2000 ela foi canonizada. Eu ia perguntar isso. Quando Santa Faustina foi canonizada? Você repete a data, por favor? Sim, foi no ano de 2000, durante a canonização de Santa Faustina, o mesmo Papa declarou oficialmente, né, o segundo domingo da Páscoa como o domingo da Misericórdia Divina. Ele declarou não por ele, mas porque Jesus já havia pedido. Então ele anunciou mais uma vez. Obedeceu. Ele obedeceu ao que Jesus havia pedido, né? Então ele determinou novamente, né? Isso. Ele mais uma vez disse isso. E São João Paulo II era muito ligado à devoção, né, da Divina Misericórdia. E eu não sei se você sabe, São João Paulo II, ele morreu às vésperas da festa da Misericórdia. Gente, No ano de olha 2005, né? isso. Falando posteriormente, ele alcançou o reino da glória. Então, no dia da misericórdia, que é o que eu creio. Com certeza. Ele estava tendo a novena no último dia da novena, que foi dia 2 de abril de 2005, às vésperas da festa, Deus o chamou, né? Então, isso que eu digo. Um dia depois ele já estava no reino da glória na festa. Esta festa da misericórdia, exatamente, é o que eu queria dizer. Ele comemorou essa festa lá. Isso. E eu queria te pedir, assim, que você, se pudesse, desse um testemunho de algo específico, assim, que você pediu. Eu sei que pediu vários, né? Mas eu não sei se você acha que você pode partilhar com o nosso público. Então, uma graça, foram várias, né? Mas eu acho que muito específico, e não tem muito tempo, fez um ano, agora em dezembro passado, que uma tia do meu marido faleceu. Eu tinha ela também como uma tia pra mim, né? Ela era uma pessoa muito boa. E ela estava internada, com problema de coração sério, mas já estava, assim, muito mal. E de manhã, assim, na hora do almoço, eu terminei de fazer o almoço e liguei pro meu marido para chamá-lo para vir almoçar. E ele falou, aí eu perguntei, ele conversou comigo, eu vi que ele não estava muito bem, assim, eu perguntei o que foi. Ele falou, não estou bem não. Eu falei, o que aconteceu? A minha tia morreu. Ele havia recebido a notícia que ela havia falecido. Aí quando ele falou isso para mim, ele falou que ia demorar um pouquinho ainda para vir almoçar, eu falei, não, tudo bem. Aí, na hora, eu chamei já o Gabriel e falei, Gabriel, vamos rezar o texto. Gabriel, filho dela, meu filho. Falei, Gabriel, a gente nem almoçou naquela hora, porque a gente ficou assim, abalado, né? Falei, meu filho, vamos rezar o texto da misericórdia pela alma da sua tia, né, da nossa tia, porque ela acabou de falecer. E assim nós fizemos. Aí nós rezamos, eu pedi a Jesus, né, misericórdia pela alma dela, porque nós não havíamos levado nenhum padre para dar a unção dos enfermos para ela, porque ela estava no público, né, no hospital público, havia sido transferida para outro, e era final de ano, ela internou antes do Natal e faleceu dia 28 de dezembro. Então foi um pouco corrido, né, para nós, e não, enfim, não aconteceu isso, nós não levamos o padre lá. Mas quando ele chegou para almoçar, ele falou, não, essa notícia não é verdadeira, ela ainda não faleceu, mas ela está assim, nos últimos momentos, é para a gente ir lá despedir. Aí, nossa, na hora, eu comecei a pedir a Jesus que desse a graça, de que ela conseguisse, que eu conseguisse levar um padre para ela, ou que lá no hospital tivesse um padre lá que pudesse dar essa missão dos enfermos, né, se eu não conseguisse, né, levar a tempo que um padre estivesse lá. Desculpa. Não, pelo amor de Deus. E aí nós chegamos no hospital, eu entrei, meu marido foi estacionar um carro e conversando com a moça da recepção, eu precisava esperar, né? Aí ela de repente fala assim, padre, o senhor pode entrar. Ai, meu Deus. Aí eu conversei e falei, nossa, quem é o padre? Aí ela mostrou porque ele não estava paramentado, ele no colégio, né, pra a gente reconhecer. Aí ela falou, ele. Aí eu fui até ele, conversei com ele ia na UTI onde ela estava também.
Falei, padre, e lá é difícil de entrar, sabe? Até nós não conseguimos entrar para despedir dela. Aí eu falei, padre, o senhor vai entrar? E ele falou assim, nossa, eu já estou aqui 2 horas esperando. Então Jesus ainda esperou a gente chegar lá. Né? Tenho certeza. O Senhor de misericórdia para com ela. E para conosco também, que nós não havíamos feito esse ato de misericórdia. Para né? nós é muito importante. Muito importante, né? Esse momento da nossa partida, a gente receber os sacramentos. E ela não havia recebido ainda. Aí eu falei, padre, eu peguei as informações da UTI que ela estava, pedi, padre, por favor, o senhor vai entrar lá, faz a unção dos enfermos para ela também, porque ela está muito mal e eles disseram que ela não passa de hoje. Ele falou, não, eu vou entrar lá e faço. E ele fez para a pessoa que ele tinha ido, e logo em seguida ele fez. E naquele mesmo dia ela faleceu. Então ela estava esperando isso. E Jesus nos deu essa graça. Né? De eu pedir, Jesus, tem misericórdia dela. Né? Que ela pudesse receber isso. Então, eu acho que isso, assim, eu pedi na hora do almoço, ele já me atendeu nas primeiras horas da tarde. E não é coincidência que essa informação, eu estou de lente de contato, Belisa, eu não posso chorar. Essa informação de que ela morreu antes, que não era verdade, foi muito importante, porque ela se apegou a Jesus, como ela já tem, intercedeu, não foi por acaso que essa informação veio errada. Você tem total consciência disso, eu tenho certeza, Com certeza, né? Nada é por acaso, Nada. né? Deus ele permite as coisas para um bem maior, né? Esse padre não estava esperando 2 horas à toa. Não. Vive testemunho. Isso. E eu queria rezar, eu queria ler para vocês aqui do Diário de Santa Faustina, que tem uma passagem que Jesus mesmo disse a Santa Faustina sobre isso, sobre rezar pelas pessoas que estão agonizantes, né? E diz, quando entrei no meu quarto, no Diário de Santa Faustina, número 811, para quem tem o diário, né? Quando entrei no meu quarto, isso Santa Faustina dizendo, ouvi essas palavras, defendo toda a alma que recitar esse terço na hora da morte, como se fosse a minha própria glória, ou quando outros o recitarem junto a um agonizante, eles conseguirão a mesma indulgência. Quando recitarem esse texto junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insondável envolve a alma e abre-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu filho. Bem, nós não estávamos presencialmente, fisicamente próximos a ela, mas quando nós não alcançamos fisicamente alguém, a nossa oração chega até ela, né? Então eu creio nisso. Então, a partir do que Jesus disse aqui, o meu coração, a minha intenção, a do meu filho, estavam o quê? Do lado, né? Intercedendo por aquela alma agonizante. Você não teve a sensação de que não adiantava mais rezar o texto, porque ela já havia morrido. Você perseverou mesmo com essa notícia. Eu rezei pela alma dela, porque Jesus, né? Se ela havia acabado de falecer, também eu precisava interceder por ela, porque ela estava no momento dela do juízo particular, que todos nós vamos passar um dia. Escatologia que a gente vai falar qualquer dia. Isso, então, todos nós vamos passar pelo nosso juízo particular. E eu estava intercedendo por ela, se ela estivesse naquele momento, né? Clamando a misericórdia de Deus por ela. Mas pela graça de Deus, a notícia não era verdadeira, né? E aí nós tivemos a grande graça do padre poder ir ministrar o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente o pessoal chamava de extrema unção. No caso, ela foi uma extrema mesmo. Ela foi extrema mesmo, extrema unção mesmo, porque era no momento final. No momento final, e naquele mesmo dia ela faleceu, quer dizer, estava aguardando, né? E aí, a morte, né, Denise, eu tenho certeza que você sentiu, a morte passa a ter um outro sentimento, né? Não é mais de profunda tristeza ou de desespero, porque a gente confia na misericórdia e no sacramento. E o que fez ao coração da Denise? Saber que a tia do marido
receberia o perdão dos seus pecados e alcançaria o céu, que é só o que a gente quer, né, Denise? Isso. Para a gente, para todo mundo que convive com a gente. Isso mesmo. A minha evangelização, a evangelização da Denise, não é própria, é apenas para dizer: Jesus te ama, eu também, vamos juntos para o céu. Isso. Né? Isso. E assim, eu acho muito importante a gente falar um pouco também sobre essa questão da misericórdia. Muito se tem falado de misericórdia e se esquecido de como se alcança a misericórdia, né? As pessoas ficam, a pessoa fica ali no pecado, e fica assim com aquela ilusão: Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Não pensa que para a misericórdia de Deus te alcançar, você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso é um pré-requisito, né? É fundamental. Não existe misericórdia sem arrependimento. Porque quando o filho pródigo voltou para o pai dele, antes o que ele fez? Ele se arrependeu, não foi? Ele se arrependeu de tudo que ele havia vivido na vida dele, de todo o pecado, de toda a dissipação que ele fez com os bens, né? E todos nós fazemos isso também, nós somos filhos pródigos. Recebeu e desperdiçou. Todos os dias a gente tem que se converter, se voltar para Deus, se arrepender dos nossos pecados e clamar misericórdia, para que a gente se converta, né? Porque nós estamos em processo, nós estamos encaminhados rumo ao céu. E nesse processo o que? A conversão acontece todos os dias. A conversão é diária, né? Na nossa vida. Então a gente tem que ter essa consciência. A misericórdia me alcança a partir do momento que eu me deixo alcançar pelo meu arrependimento. Não adianta eu ficar amassando o barro no pecado, dizendo: Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí na hora que você está lá no seu juízo final, e aí? Né? Então a gente tem que pensar muito. A hora mais importante da nossa vida é a hora da nossa morte. Né? É uma coisa assim, até meio que contraditória, mas voltar atrás, né? Não, nós temos uma vida só para viver e é nela que a gente tem que viver, voltando a nossa vida no sentido do céu. A nossa vida inteira, a nossa educação, a educação que nós damos para os nossos filhos, tem que ser com o fim último, a salvação eterna da nossa alma. Então é disso que nós estamos falando nesse trilho pascal que nós estamos vivendo. Então a gente tem que se deixar alcançar pela misericórdia, abrindo nosso coração para o arrependimento, né? Desde lá da quarta-feira de cinzas, né? Quando passa a cinza, fala assim: arrependei-se e crede no Evangelho, não é isso que fala? Então é isso. Nós temos que nos arrepender, nos voltarmos para Deus, buscarmos o conhecimento, porque muita gente fala assim: mas eu não conheço nada, eu não sei ler a Bíblia, eu não conheço os documentos da igreja. Mas busca um padre, né, que possa te orientar, de preferência, busca um diretor espiritual, né? Converse com um padre para que você possa ser um dirigido espiritual. Eu já expliquei a diferença entre confissão e direção espiritual. Isso, porque tem pessoas que vão para a confissão e querem fazer direção espiritual. Expliquei isso. Não é o momento ainda, né? De confissão, Isso, então o momento ali é o tribunal da misericórdia. Ali você vai chegar para se acusar. Ali você está se acusando dos seus pecados. Então, naquele momento, é o momento que você vai se abrir à misericórdia de Deus. E você tem que realmente estar arrependido dos seus pecados. Por favor, no momento da sua confissão, não deixe de confessar um pecado porque você está com vergonha. Porque isso invalida a sua confissão. Porque eu até tenho uma história do padre Cícero. Tem um padre Gabriel Vilaverde. Ele escreveu um livro sobre Padre Cícero. E ele conta nesse livro uma história de uma confissão que o Padre Cícero foi atender uma senhora na roça. E chegou lá, a senhora estava deitada numa cama e ele foi atender a confissão. E ele foi com o sacristão, porque era longe, ele foi fazendo companhia, né? O sacristão ficou de longe vendo ele confessar, porque ela estava numa área, né, de fora da casa, e ele está lá confessando ela. E cada vez que ela falava, o sacristão via, mas o padre não via isso que ele via. Cada pecado que ela falava, saía uma cobra de dentro da boca, aí diz que a cobra se revirava e caía de barriga para cima, morta no chão. Era a visualização. Visualização do sacristão vendo o padre Cícero atendendo a senhora.
E ela foi falando, falando, e um monte de cobra saiu e caiu no chão morta. E por último, tinha saído, o sacristão contando, que uma cobra muito grande, a cabeça de uma cobra muito grande, saiu assim, um palmo e meio para fora. E aí o padre falou para ela, quando a gente está terminando a confissão, padre, você tem mais algum pecado que você queira confessar? E a cobra com a cabeça para fora, essa bem grande. Ela disse, não. A cobra voltou para trás e todas as cobras que estavam no chão reviveram e voltaram todas para dentro. Então, ele deu absolvição, porque ele não estava vendo isso que o sacristão, esse mundo espiritual ali acontecendo. E ele deu absolvição e disse que naquela hora eles foram embora e no caminho o sacristão falou assim, padre, o senhor viu aquilo? Ele falou, o quê? Não, toda vez que o senhor ela falava um pecado para o senhor, saía uma cobra de dentro dela e caía morta no chão, com a barriga para cima. E quando o senhor estava perto de dar a absolvição, o senhor perguntou para ela se tinha mais algum pecado. Ela falou que não, mas nessa hora tinha saído uma cobra muito grande para fora, a cabeça assim, um pouco mais para fora. E nesse momento que ela falou que não tinha mais nenhum pecado, essa cobra voltou para dentro e todas as outras cobras também. Ele falou, minha Nossa Senhora, vamos voltar para trás. E chegando lá, aquela senhora tinha acabado de falecer. Então, ela fez o que? Ela deixou a graça da salvação da alma dela passar. Porque todas as vezes que a gente se confessa, e não confessa todos os pecados, não porque esqueceu naquela hora, mas por vergonha, a nossa confissão ela é invalidada. E é como se ele estivesse se dizendo, não abuse da misericórdia. Não, isso pode ser aquele momento, o seu último momento, a sua última confissão. A gente não sabe daqui 1 minuto da nossa vida. Essa senhora perdeu a grande graça, né, de ter sido salva, de ter alcançado a graça da salvação. A gente imagina que sim. Porque se você está no seu último momento, né? Então, gente, não desperdice a graça da confissão. Se você está com vergonha de confessar de um pecado, que você tem vergonha dele, procure outro padre que não é o da sua paróquia. Se confesse com ele. Depois você, os outros pecados que você não tem, né, tanta dificuldade, confesse com o seu pároco. Mas não deixe essa graça passar. É uma graça, assim, que pode ser a sua última, né? Então não vamos, essa é a misericórdia de Deus para nós. É um exemplo de grande misericórdia, a confissão, né, que Deus nos dá. Essa grande graça, que é uma misericórdia, da gente se apresentar diante do tribunal da misericórdia. Olha só a confissão. Então não tenham medo, né? Se apresentem nesse tribunal, que é só misericórdia e graça. O padre não vai te bater, não vai te brigar, não vai estar ali em persona Christi. É Cristo que te escuta. Ele está ali como representante de Cristo. Então não tenha medo. E se abra essa graça, essa misericórdia, né, infinita. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar? Bem, eu acho que o geral, assim, que tinha para falar, né, eu acho que a gente falou. Eu acredito, assim, que a gente tem que dizer mais é que confiem, né, na misericórdia de Deus, na misericórdia de Jesus. Mas faça a sua parte, foi o que você disse antes, né? Confiar na misericórdia, mas de antemão você se deixar alcançar por ela através do seu arrependimento, da sua entrega total e confiante nas mãos dele, como uma criança, né, que se entrega nas mãos do seu pai, da sua mãe. Se entregar nas mãos dele. Eu lembro bem desta frase que Santa Faustina diz: entre o pecado e Deus há um abismo de misericórdia, mas como a Denise está nos ensinando, faça bom uso dela. Não abuse da misericórdia de Deus, né? Porque Deus é muito bom, mas Ele também é justo. A justiça caminha junto com a misericórdia, né? Porque esse Deus é justo, Ele não pode fazer diferente, Ele não muda, né? Somos nós que precisamos mudar, né? Somos nós primeiro, né? E aí Sim, Deus faz sua parte. Deus nos acolhe, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. E dentro e diante disso, Ele trabalha em nós. Né? E confie, né, em Deus, se entregue inteiramente a Ele, se arrependam verdadeiramente. Aproveitem esse momento agora do Tríduo Pascal. Se você vê esse vídeo, né, depois do
Tríduo Pascal, da Páscoa, ou até mesmo depois da festa da misericórdia, não tem problema. Você vai se emendar a partir desse momento. Se emende, se volte para Deus, se deixe alcançar por Ele. Essa é a sua missão, inclusive, né? Isso. É a minha também. E aí eu gosto de falar uma frase, inclusive tem tempo que eu não falo para terminar o vídeo, e eu vou, essa que está escrita na primeira folha do meu diário. O amor é o céu que nos foi dado já aqui na terra. Santa Faustina. E eu trouxe para a Denise um sacramental que eu amo, utilizo quase diariamente, que é uma água benta, tá? Foi feita pelo Patsy. Muito obrigada. Foi a lembrancinha das minhas bodas de prata. Ah, E aí eu tenho alguns para dar para alguns irmãos em Cristo. com certeza. Muito obrigada, Especial a Denise. comenta, né? Deus te abençoe. Eu que Muito agradeço obrigada pela oportunidade. pela participação no nosso vídeo. Eu que agradeço. Até semana que vem.